Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, que esteja tudo tranquilo com vocês. É, Na última aula a gente terminou nessa parte das rochas e hoje a gente vai falar, para a gente fechar nosso assuntozinho, vamos falar um pouquinho sobre a história do nosso planeta, né? Desse nosso planeta chamado Terra. É, Vocês já devem ter ouvido bastante falar, né, que a Terra é redonda, né? Hoje, como vocês podem ver, né, aí tem a Lua e a Terra, né? A circunferência da Terra. A Terra é redonda. É, e várias, já devem várias imagens, várias fotos, imagens do espaço, né, que a gente consegue observar que muitos dos corpos celestes são arredondados, né? Os planetas, o Sol, a Lua. Isso não é apenas uma coincidência, é do processo de formação do planeta, né? E dos corpos celestes do universo de forma geral, né? É, e e as ideias, e ao longo das aulas, né, a gente foi falando várias vezes sobre isso, né, que como existem uma série de evidências que podem confirmar que a Terra é redonda, né, por nós mesmos. Né. Tem várias evidências que a gente pode fazer isso sem necessariamente você ir para o espaço. Né. Então, fósseis da Terra vista do espaço, né, só foram possíveis depois da década de 50, de 1950, né, ou seja, mais ou menos há 70 anos atrás, né, com o início das primeiras viagens espaciais. Né. Mas desde muito antes, né, os cientistas eles já sabiam, né, qual era o formato do nosso planeta. Né. Na verdade, ao longo da história, né, da humanidade, alguns pensadores eles pensavam, eles concebiam, né, eles achavam, né, que a Terra era redonda, né, e estavam certos, né, apenas usando o raciocínio. Né, enquanto outros consideravam alguns fenômenos observáveis, né, como evidências científicas, né, comprovando experimentalmente seu ponto de vista de que a Terra é sim redonda. Algumas investigações, né, foram realizadas com base na observação dos efeitos entre a luz solar e as sombras que eram projetadas na Terra. Né. Ou seja, através da sombra que se formando, então como a sombra se propaga a partir do eixo de inclinação, né, como a luz atinge, ou seja, são várias evidências de que a Terra é redonda. Né. Então, se a gente observar, por exemplo, se você parar para observar como a luz ela se move no nosso dia a dia, a gente consegue perceber que existe uma alteração de uma Terra não plana, uma Terra plana, a luz ela se propaga da mesma forma no planeta. Né. Então, os pensadores da antiguidade eles valiam-se apenas das observações para elaborar suas teorias, né, em relação ao formato da Terra. Então, a ideia, né, de que o formato da Terra é redondo ela é muito antiga mesmo. Apesar de muitas pessoas hoje em dia estarem querendo revisionar isso e dizer que a Terra não é redonda, o que é um absurdo, que tem evidências de sobra, pensadores lá na Grécia Antiga, né, como Platão e Aristóteles, eles já concebiam essa ideia. Né. Eles viveram em Atenas, né, que era uma cidade grega, vocês devem ter, se não estudarem, ainda vai estudar em história, há aproximadamente 2.400 anos atrás. Né. Então são alguns dos pensadores antigos que escreveram várias observações que eles faziam dos fenômenos da Terra, né, sobre esses fenômenos naturais, e diversos outros assuntos. Né. Então havia pessoas que eram consideradas cidadãs, né, nesse período, né, e as que não eram, né, por exemplo, mulheres não eram cidadãs, crianças, estrangeiros e os escravos e escravas não eram considerados cidadãos. Né. E só algumas delas, que eram as mais ricas, né, que eram pouquíssimas pessoas, recebiam educação, que a gente recebe, por exemplo, hoje em dia, né, que todo mundo tem direito a acesso à educação. Então naquela época tudo era muito diferente do que é hoje em dia, né, especialmente se a gente pensar nas condições materiais daquela época. Né. E comparar com hoje, por exemplo, não existia eletricidade, os meios de transporte eram através de animais de tração. Né. As construções eram feitas com pedra, madeira, e mesmo assim os conhecimentos que eles desenvolveram são utilizados, muitos conhecimentos que eles produziram naquela época são utilizados até hoje. Né. Então, por exemplo, Sócrates, né, que também era outro grego, ele não deixou obras escritas. Né. Já o Platão e o Aristóteles eles escreveram muitas e sobre variados. Né. Então Platão falou sobre o formato da Terra num livro que ele chamava do Fédon, mas a ideia foi atribuída a Sócrates no texto. Né. O Sócrates ele não escrevia texto, mas
como dizer que Platão era aprendiz de Sócrates, então ele escreveu os livros por Sócrates, né, com as ideias de Sócrates. Então no livro estão registradas várias conversas, né, de Sócrates com várias pessoas diferentes, um pouco antes dele falecer, né, que ele acabou bebendo envenenado, né, bebendo veneno. Então Sócrates ele foi condenado à morte porque foi acusado de não aceitar os deuses, né, da época, os deuses gregos, e de corromper os jovens, né, ou seja, o conhecimento que ele buscava, ele foi acusado de fazer corrupção da juventude naquela época. E mesmo assim ele já falava nessa época da abóbora celeste, e ele falava já sobre a Terra como centro do universo e essa Terra sendo redonda, né? Então os diversos jovens que estudavam nas escolas gregas, né, eles nem sempre se tornavam pensadores como os seus mestres, como Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Alexandre o Grande, por exemplo, né, que era o príncipe da Macedônia, que era um reino ao norte de Atenas, né? E teve como, por exemplo, Aristóteles foi mestre dele, né? Mas se parar para falar um pouco sobre essa história, né? Quando ele se tornou o rei da Macedônia, né? Ele passou a liderar grandes campanhas militares e foi dominando um grande território, né? Então Alexandre o Grande, né, como ele ficou conhecido, ele não esqueceu dos seus estudos, obviamente ele virou um grande conquistador, né? Mas ele não esqueceu dos estudos que ele teve, o professor dele, que era Aristóteles, e tanto que ele passou a disseminar a cultura grega, né, por todos os territórios que eles foram dominando. Eles foram dominando desde a da região que a gente chama da Europa, né, até as regiões lá, Índia, China e por aí vai, né? Então, por exemplo, ele conquistou o Egito, né? Então quando ele conquistou o Egito, ele escolheu um lugar próximo, né, ao Rio Nilo, né, a um ponto de encontro do Rio Nilo com o mar Mediterrâneo, né, e fundou uma cidade que é chamada cidade de Alexandria, né, uma homenagem a ele mesmo, né, e lá ele construiu um grande farol, né, numa ilha próxima, que ficou conhecido como o farol de Alexandria, né, que hoje em dia não existe mais, porque ele acabou caindo, né, desabando, né, por causa de um terremoto, né. Então depois que Alexandre morreu, provavelmente envenenado também, foi fundada uma grande biblioteca nessa cidade de Alexandria, né. Então todo barco que atracava nesse porto dessa cidade, ele trazia algum texto, ele era obrigado a emprestar, né, aquele texto. Você via algum documento dele, você era obrigado a emprestar para os escribas que transcreviam, né, os escribas da biblioteca que transcreviam aqueles textos e guardavam na biblioteca e copiavam e arquivavam, né. Então, assim, graças a essa localização, né, e ao porto em Alexandria, existia, né, muito material, né, muito mais materiais que nas escolas de Atenas, né, porque essa cidade de Alexandria ficava numa posição muito posicionada que muitas embarcações passavam, né. Então muitos estudiosos eles eram atraídos para Alexandria para estudar esse grande acervo dessa biblioteca, né. Então vários pensadores, né, passaram e alguns deles nasceram nessa cidade, né, como o caso de Cláudio Ptolomeu, né. Ele viveu aproximadamente do ano de 90 ao ano de 168. E nessa época, na Alexandria, né, a Alexandria estava sob domínio do Império Romano, né, e essa dominação ela prejudicou bastante essa biblioteca, né, porque não existia mais o incentivo financeiro que existia antes na época de Alexandre e pós-Alexandre de desenvolver o conhecimento, né. E aí boa parte desse acervo foi sendo deteriorado porque se perdendo, né, porque o Império Romano ele não investia nesse processo. Então ao longo desse domínio, né, os árabes, né, durante esse domínio, né, os árabes eles conservaram, né, o que havia restado, né, do conhecimento da Biblioteca de Alexandria, né. Entre esses materiais eles conservaram a obra de Ptolomeu, né, que é uma tradução do grego, né, teria o nome de A Grande Coleção, que trazia uma série de informações, né. Então, nos conhecimentos desse livro do Ptolomeu e de outras obras, né, que foram conservadas ao longo do tempo, que talvez teriam sido perdidas, traziam muitas informações sobre o planeta, né. Então Ptolomeu ele falava sobre o formato da Terra, né.
Então ele descreve, né, como a Terra sendo sensivelmente esférica, né? Veja que isso tem mais de quase 2000 anos, isso, né? E ele percebia isso a partir da... Ele tem uma série de considerações, né? Para poder afirmar que a Terra é ligeiramente esférica, né? O Sol e a Lua não nascem e se põem simultaneamente, né? Para todos que estão na Terra, né? Ou seja, não acontece ao mesmo tempo, né? Mas nascem mais cedo para aqueles que estão mais a leste, né? Ou seja, ele percebeu que quem vivia mais a leste, o Sol nascia e a Lua nascia antes de quem vivia mais para o oeste, né? Outra consideração que ele percebeu, que levou ele a perceber que a Terra era esférica, né? É que os navegantes em direção às montanhas, quando a gente navega, né? Os navegadores, né? Quando se navega em direção às montanhas, elas vão aparecendo aos poucos, né? Como se estivesse saindo de dentro do mar, né? Isso se deve à curvatura da superfície da água, ou seja, quando a pessoa está vindo de navio em direção ao continente, o continente ele não aparece de uma vez, ele vai meio que surgindo no horizonte, ou seja, quando ele vai se aproximando de um local que tem montanha, essas montanhas elas vão surgindo no horizonte, como se elas fossem brotando do chão, né? Então isso acontece porque a Terra ela é redonda, esférica. Se ela fosse plana, reta, quando você visse, você já ia ver tudo de uma vez, e não aparecendo aos poucos, né? Com o fim do Império Romano, iniciou-se um período conhecido como a Idade Média, que por volta de 500 anos, por volta dos anos 500, né, o conhecimento ficou restrito aos religiosos dos monastérios, né, e sob o domínio dos árabes. Os árabes eles tinham muito domínio sobre o conhecimento e estudavam bastante, né? Então, apesar de nessa época não ter da Idade Média não haver amplo acesso ao conhecimento, a ideia de que a Terra é esférica permanecia e era reafirmada por pessoas importantes, inclusive da Igreja Católica, né? Apesar de que a Igreja Católica na época negava isso, mas tinha pessoas da Igreja que tinham esse reconhecimento por estudar esses documentos que foram produzidos ao longo do tempo. E essa ideia permanecia até hoje, a gente sabe, tem certeza. E depois que o ser humano conseguiu ir para o espaço, que tirou fotos para comprovar, né? A Terra é sim redonda, né? Então, ao longo da história, e essa história é muito antiga, ou seja, mais de 2.400 anos atrás, nem sempre as ideias usadas para defender a forma redonda da Terra partiram de evidências, né? Sendo algumas vezes apenas resultado da imaginação, obviamente. Mas, por outro lado, vários pensadores olharam para o céu, né, como uma estratégia para descobrir mais informações sobre a Terra, né? Desenvolvendo raciocínio a partir do que eles observavam dos corpos celestes, né? Então, quando se observa o Sol, a Terra, outros planetas que são observados com a ajuda do telescópio, a gente podia perceber que esses corpos celestes eles são redondos, né? E tem esse formato arredondado, porque a Terra seria o diferente, não seria, né? Tem uma coisa bem simples de fazer quando olha para a Lua à noite, né? Que você observa na Lua, quando a Lua não está cheia, né? Quando ela está crescente ou minguante, ou inclusive quando ela está nova, né? Que se projeta na Lua a sombra da Terra, né? E a sombra da Terra não é uma reta, né? A sombra da Terra, você vê lá que a Lua fica uma parte, aqui como vocês podem observar aqui, né? Tem a parte que é iluminada pelo Sol e a parte que não está vai formando essa sombra. Então essa sombra da Terra que vai projetando sobre a Lua, ela vai formando uma sombra em curva, né? Não uma reta, né? Se a Terra fosse plana, faria uma reta, né? Nesse caso ela faz uma sombra em curvatura, né? Então tudo isso aí são evidências na nossa face aí de que a Terra é sim redonda. E para fechar aqui, tem uma coisa bastante curiosa que são os relógios solares. Não sei se vocês já ouviram falar deles, mas eles existem e eles eram formas de contar o tempo no passado, quando a gente tinha os relógios mecânicos, né? Os primeiros relógios eles utilizavam, vocês podem observar aí, o Sol como orientação, né? Ou seja, esse sistema funcionava porque, como a gente já viu, existe uma relação entre a sombra dos objetos, né, a luz solar e o movimento aparente que o Sol faz. Na verdade, o Sol está se movimentando, é a Terra que se movimenta ao redor do Sol, né? Então, assim, né, desde o início a gente usa a posição do Sol no céu para nos orientar quanto é a hora, ou seja, quanto tempo, né? E é muito mais seguro olhar para as sombras, obviamente, do que olhar diretamente para o Sol, né? Então você não vai olhar para o Sol para ver a posição do Sol no céu para dizer o tempo, né? A hora, né?
Então, antigamente se construía esses relógios, né, que de acordo com a sombra que era projetada, você conseguia saber a hora, né? Se não vai ficar olhando para o sol, senão você vai ficar cego, né? Então o relógio de sol, o relógio solar, né, ele usa um elemento que a gente chama do gnomon, não é gnomo, é gnomo, para projetar a sombra, que é essa barreirinha que vocês estão observando aí, né? Então a versão simples desse elemento, né, você pode fazer uma estaca no chão, com um ângulo de 90 graus e marcar aí, né? Então existem relógios solares cujo gnomo é inclinado em relação ao solo, e essa inclinação ela corresponde, depende da latitude, ou seja, da posição, a cidade que a pessoa está, no local na cidade onde a pessoa está, né? E a partir você consegue marcar a hora, né? Então você consegue observar que a sombra projetada sobre um relógio solar, um relógio do sol, vai variar em diferentes dias do ano e dos locais. Mas é interessante saber que vocês vão marcando a hora. Obviamente que o relógio solar não vai marcar a hora à noite. Ele vai começar a marcar a hora no momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Mas esse relógio, para ele ser mais... a marcação dele ser mais específica vai depender de onde você está, se você está mais próximo do Equador, mais distante da linha do Equador, se essa cidade ela é mais alta, ou seja, na altitude, né? Se ela está mais acima do nível do mar, mas para fazer pequenos ajustes. Mas ele funciona basicamente dessa forma aí, então se utilizava bastante isso para marcar o tempo. E tudo isso acontece porque a Terra gira ao redor do Sol, né? Fazendo o movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol, né? Que dura 365 dias e 6 horas, e também graças ao movimento de rotação, que é quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, que dura o período de 24 horas, que vai formar os dias e as noites. Enquanto a movimento de translação forma as estações do ano e o ano, o movimento de rotação vai formar os dias e a noite, e vai durar 24 horas, certo? Então tá aí, finalizando nosso assuntinho do ano. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo meu e-mail ou pelo e-mail da plataforma, certo? Fiquem bem, se cuidem e eu espero que a gente se veja qualquer dia desse.